Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu vou gravar esse vídeo. Eu vou começar a gravar alguns vídeos a respeito de alguns trabalhos que nós publicamos no decorrer desses anos, né? E falando de alguns assuntos de interesse prático. Esse trabalho em especial foi um trabalho escrito pela Ana, pelo Gilson, pela Alessandra e por mim, na tentativa de elucidar, né, e deixar algo mais prático, né, a importância da homeostase glicêmica sobre a funcionalidade do sistema imune em resposta ao exercício. Tá? Então, muito se fala hoje no âmbito da restrição de carboidrato, suplementação de carboidrato, enfim, muito pensando para o ganho de massa muscular ou perda de gordura corporal, e o que muito se fala, né? E só que esquece que essas alterações nas concentrações, né, no aporte ali de carboidrato ingerido durante o dia ou durante toda a sua organização nutricional tem impacto direto sobre a funcionalidade das células imunes. Então, mais do que o profissional da área da saúde, um nutricionista, professor de educação física, médico, enfim, além de saber, né, toda essa engrenagem para o ganho de massa muscular e para a redução da gordura, também é de suma importância saber que essas alterações elas vão impactar diretamente sobre a funcionalidade das células imunes. E esse contexto que nós trabalhamos nesse trabalho de revisão, né, tentando colocar ali a praticidade na questão da funcionalidade do sistema imunológico de uma maneira bem prática, tá? Então, esse é um artigo que vocês podem ter acesso a esse artigo, eu já coloquei no grupo do Telegram, mas quem ainda não está no grupo Telegram, é só ir na minha bio, lá no meu Instagram, vai estar lá o link para entrar no grupo e tá todos os artigos que eu compartilhei até hoje, está disponível no grupo do Telegram, tá? Esse artigo ele foi publicado na Journal of Physiology, Journal of Cellular Physiology, em setembro, tá? Ele foi aceito em setembro de 2029, então faz um pouco mais de 4 anos, completou agora, né? 4 anos que nós publicamos esse trabalho. E algo bem interessante nele, eu vou passar aqui para a gente mostrar as figuras, que ele, de maneira bem simples, ele mostra a questão, né, das fontes energéticas para a célula imunológica. Então, pense assim, a gente sempre pensa em carboidrato, lipídio, aminoácido, sempre pensando na musculatura esquelética, né? Mas as células imunes, para que ela desempenhe o seu papel, elas precisam, né, de substrato energético para a produção de ATP e manter a engrenagem ali da sua funcionalidade, seja essa célula um linfócito T, um monócito, um neutrófilo, enfim. Essas células imunes, elas precisam desses substratos para a produção de ATP e manutenção da sua funcionalidade. Então, pensem que se eu der muito nutriente para o meu organismo, as minhas células imunes também vão estar cheias de nutrientes. Porém, se eu ficar numa escassez, numa restrição energética, as minhas células imunes, elas também vão perceber isso e vão ter a sua funcionalidade alterada, tá? Então, pensem que elas também percebem se eu tenho muito nutriente, eu tenho pouco nutriente. E uma questão importante é que ela também tem preferências sobre substratos energéticos, né? Então, aqui no topo, na base da pirâmide, né, ela tem uma preferência aqui por glicose, glutamina, ácidos graxos, e em alguns casos extremos, ela também consegue utilizar corpos cetônicos. Então, vejam que se nós né, tivermos alguma estratégia que comprometa ou
para baixo ou para cima, né, a quantidade desses nutrientes, você está alterando a funcionalidade das células imunes. Então, quando eu tenho muita glicose, muita glutamina, muito ácidos graxos, muitos corpos cetônicos, né, embora os corpos cetônicos tenham uma particularidade, mas normalmente dietas cetogênicas, né, tem um aumento desses corpos cetônicos e uma queda drástica aqui de glicose, essa célula imune também ela se adapta e consegue manter a sua funcionalidade. Mas vejam, mexer com esses nutrientes, com essas fontes de energias, pensando nas células imunológicas, você vai comprometer ali, vai alterar a sua funcionalidade, tá? E mexer com a funcionalidade das células imunes, né, você pode ter os dois lados da balança. Você pode melhorar a funcionalidade, a eficiência das suas células imunológicas, mas você pode também prejudicar a funcionalidade dessas células imunológicas. Então, mexer, né, com a alimentação não é só uma questão de perda de gordura, ganho de massa muscular, mas também você está modulando a funcionalidade do seu sistema imunológico. E muitas vezes, num intuito, né, de ter uma conduta muito pontual e não ter um olhar global, né, as estratégias podem comprometer a funcionalidade do sistema imune, e aí você está focando na redução de gordura corporal, mas, no entanto, você está levando a uma ineficiência do seu sistema imunológico. Tá? Por outro lado, quando as pessoas têm um consumo exagerado, né, de nutrientes, seja ele qualquer tipo de nutriente, você está fazendo com que essas células imunes elas tenham ali o tempo todo muito substrato energético. E esse é um dos fatores que pode gerar o quadro de inflamação crônica de baixo grau. Tá? Eu não estou falando isso de um dia, uma semana, um mês. É questão de anos ali, né? Aquele excesso de nutriente. Não existe um nutriente maléfico, assim. Não tem glicose, vamos cortar a glicose. Não, é a glutamina, é os lipídios. Tudo é um equilíbrio. Obviamente que quando a gente fala especificamente dos ácidos graxos, os ácidos graxos podem ser classificados, né, de acordo ali com a sua estrutura química, aqueles ácidos graxos que são saturados ou trans, além de ter essa ação direta, né, como lá no como preferencialmente armazenado no tecido adiposo, ele é mais difícil de ser utilizado, além desses ácidos graxos lá no nosso trato gastrointestinal, na nossa microbiota, estimular o extravasamento de moléculas de glicoproteínas de caráter inflamatório, como o LPS, tá? O lipopolissacarídeo. Bom, mas esse é um assunto que engloba outros aspectos. Aqui eu quero focar dessa questão dos nutrientes e a funcionalidade das células imunes, que é importante, não só para esses processos que eu estou repetindo aqui o tempo todo, sobre emagrecimento e ganho de massa muscular, mas para a funcionalidade dessas células. Tá? Quando nós passamos aqui, né, e nós contextualizamos toda a fisiologia endócrina, mediado pela ingestão alimentar, pelo exercício físico, e o que isso impacta sobre a funcionalidade das células imunes. Então, é uma revisão bem interessante, bem agradável de ler, ela não é uma revisão muito longa, chata, mas ela te dá bastante subsídio para você começar a entender de maneira mais clara, né, a importância de saber o estado nutricional do seu aluno, do seu paciente, que está realizando ali exercício que pode levar a uma imunoestimulação do seu sistema imunológico ou uma imunodepressão desse sistema imunológico, né? Então, você pode ter efeitos tanto positivos quanto negativos. Então, quando é realizado exercícios intensos, prolongados, ocorre toda uma alteração temporal do seu sistema imune, tá? Isso também está relacionado com
intensidade, né, que você vai realizar esse exercício. Então, a intensidade e a duração desse exercício, que pode levar, sim, em alguns casos, tá? Isso é um tópico bem interessante, que voltou a ser discutido na imunologia do exercício, sobre o risco de desenvolvimento de infecções do trato respiratório superior. Vejam, hoje em dia, dificilmente atletas amadores e recreacionais estão expostos a essas infecções do trato respiratório superior. Atletas de elite ficam mais expostos, mas eles também são mais protegidos. Por que dificilmente um indivíduo vai ter uma infecção do trato respiratório superior? Porque hoje a nutrição esportiva está muito mais a área do esporte, tanto amador quanto competitivo, ele tá coberto por profissionais da nutrição esportiva, que tem aqui o controle, todo o aporte, né, para que essa pessoa tenha não só uma melhora no desempenho físico, mas também essa melhora, né, dado por essa suplementação nutricional, também favorece a funcionalidade das células imunes. Então, dificilmente um atleta, tanto recreacional, amador ou de elite, ele vai ter esse quadro de infecção do trato respiratório superior. Tá? Então, e assim, tem várias hipóteses, né? Se realmente como se dá e quem é mais suscetível a ter essas infecções. Então, é algo que a gente pode discutir mais aqui no nosso canal. Né, também está relacionado, né, esse exercício intenso e prolongado com a fadiga precoce, dano muscular, mas tudo isso é temporal, tá? Então a gente discute isso, principalmente por conta dessa estabilidade da glicose sanguínea e essa que pode levar, obviamente, tá? Se a gente manter uma estabilidade dessa glicose sanguínea, nós temos uma recuperação metabólica favorecida, nós diminuímos, né, os hormônios contrarreguladores, e aí, assim, dessa forma, nós controlamos ali aquela disfunção que teria as nossas células imunológicas. Bom, mais adiante, o que nós colocamos aqui distribuído nessas figuras? Nós temos uma outra figura, no qual, deixa eu ver se já é essa figura que eu quero mostrar para vocês, que é a figura final, para que a gente consiga entender de maneira global essa figura. De maneira global, essa questão da importância de saber o estado nutricional, não só agudo, mas o estado nutricional geral do nosso paciente, do nosso aluno, para que a gente entenda o que acontece com o sistema imunológico. Então, aqui nós temos duas situações que nós chamamos que é sujeitos que se mantêm, né, em alta glicose. Eu vou aumentar aqui essa figura, a gente vai perder um pouco a legenda. Mas sujeitos que se mantêm sempre em uma glicemia elevada, né, geralmente pessoas que têm sobrepeso, obesidade. Por que a gente coloca essa condição? Porque pessoas que estão sempre beliscando, estão sempre comendo algo, né, um biscoito, um café com açúcar, né, que eles não associam o café com açúcar, com a manutenção dessa glicose sempre ali mantida. Eles não têm essa queda dessa glicemia. Isso faz com que, obviamente, o pâncreas seja modulado e estimule sempre a produção de insulina e deixa o glucagon aqui inibido. Isso, de maneira crônica, leva a um remodelamento do tecido adiposo. Veja, esquece essa história que glicose é convertida em lipídio, tá? O tecido adiposo, a hipertrofia do tecido adiposo ocorre porque tem ingestão de lipídios. Esses lipídios são armazenados na forma de lipídio e a glicose é armazenada na forma de glicogênio, tá? Então, o seu corpo não vai transformar a glicose em lipídio, embora tenha toda a via da síntese de novo, essa conversão de glicose
em lipídio no tecido adiposo, em seres humanos, ela tem uma taxa metabólica, né, uma taxa de conversão extremamente baixa, e não é isso que favorece o acúmulo de gordura no tecido adiposo ou em qualquer outro tecido. Tá? O que é armazenado em gordura é a própria gordura que você está ingerindo ali. Bom, só que com essa abundância de nutriente, né, e aqui a gente dá só o exemplo pontual da glicose, que foi o foco dessa revisão, estimulando aqui a liberação de insulina, que favorece a hipertrofia desse tecido adiposo, porque toda a rota ali relacionada à lipogênese está estimulada, aumentando aqui alguns hormônios, principalmente a leptina, diminuindo a adiponectina e favorecendo um quadro que nós já comentamos em outras aulas, que está relacionado com a infiltração de células do sistema imunológico, aqui os macrófagos, e um favorecimento desses macrófagos em um fenótipo pró-inflamatório, né? Então, aqui aumentando a quantidade de macrófago M1 comparada à quantidade de M2. Aqui nas células do sistema imune inato, tem um aumento de CD16, né, um fenótipo pró-inflamatório, aumento do Toll-like receptor e aumento da secreção de citocinas, além de um remodelamento aqui das células T, levando para um fenótipo mais pró-inflamatório, células exaustas e um número menor de células T reguladoras. Isso gera esse quadro que nós chamamos de inflamação crônica de baixo grau. Então, veja que mexer com esses nutrientes, né, não é só a questão da gordura corporal ou da massa muscular, mas a abundância desses nutrientes constante tem um remodelamento, uma programação das células imunes, compromete as células imunes. Então, veja, a abundância constante de substrato energético faz com que sempre tenha substrato ali para aquela célula, principalmente a glicose, e ela começa a ter uma engrenagem mais de utilizar essa glicose preferencialmente de maneira anaeróbia, porque tem muita glicose. Então, vou ficar utilizando ela aqui de maneira rápida para produzir ATP para estimular a funcionalidade aqui das células imunes. Só que essa preferência metabólica faz com que essas células imunes engrenem uma rota inflamatória. Tá? Então, lembre que eu comentei, isso não é um dia, não é uma semana, não é um mês. São meses, são anos que a pessoa está com essa abundância, esse excesso de nutrientes ali circulando. Por outro lado, uma pessoa eutrófica que treina, ela tem vários períodos no seu dia que leva a baixa glicose, principalmente durante o exercício. Porque quando ela está realizando exercício, e a gente está falando aquele exercício que a pessoa fica, ela realmente tem uma periodização, né? Então, para que ela realize a atividade contrátil de maneira eficiente, essa glicose é direcionada para a musculatura esquelética, e aí, nesse momento que essa glicose é direcionada para a musculatura esquelética, você tem uma carência de glicose para as células imunes. Então, no decorrer do seu dia, quando você tem essa queda de glicose, você está forçando a sua célula imune a trabalhar com pouca glicose. Então, ela começa a ter uma programação metabólica no qual ela tem que, um pouco de substrato energético que ela tem, ou ela começa, a pouca glicose que ela tem, glutamina, ela tem que usar de maneira aeróbia, além dela começar a estimular toda a engrenagem que está relacionado à utilização dos ácidos graxos. Então, ela começa a engrenar uma rota aeróbia mais eficiente, porque ela tem essa carência de glicose. Tá? Isso associado ao aumento da secreção de interleucina 6 aqui pela fibra muscular, vai fazer com que ocorra um remodelamento de todas as células imunológicas, aqui eu não falei do hormonal, né? Então a insulina aqui, ela fica baixa, aumento contra-regulador, aqui o exemplo do glucagon, isso vai fazer com que ocorra, né, uma alteração da funcionalidade das células imunes momentânea, porém de maneira crônica, ela vai levar a um aumento de citocina de caráter anti-inflamatório, levando para um quadro, um fenótipo anti-inflamatório, né? Embora tenha aqui, que a gente chamou de imunossupressão, hoje a gente conhece como imunodepressão, mas é algo muito transiente, muito sutil, que não vai comprometer ou direcionar para um quadro de
inflamação crônica ou para um quadro de infecção do trato respiratório superior. Tá? Então, esse paper ele traz, né, esse conceito prático para que vocês levem em conta também quando for preconizar a dieta, vocês levem em consideração também o sistema imunológico. Tá? Então, ficamos por aqui nessa nossa explicação e nós voltamos com outros artigos.